convido a igreja neste momento para abrir a Bíblia em João 3:16. Conto com as orações e o apoio de todos os irmãos. Neste momento, quero enviar um abraço especial para todos os nossos irmãos e amigos que estão nos acompanhando por meio das redes sociais da igreja e dizer do nosso prazer e alegria de tê-los conosco, assistindo sempre os cultos que são transmitidos pelas redes sociais da igreja. Quero agradecer, portanto, a todos os que têm apoiado este trabalho, esta obra, têm contribuído. A gente está marchando para os 5 anos. Dia 9 de agosto teremos o grande culto em Vitória de Santo Antão, onde tudo começou. E ali faremos um grande trabalho. Para a glória de Deus, já estão sendo realizadas algumas cruzadas nas cidades, em comemoração aos 5 anos da igreja. Ontem tivemos lá em Santa Cruz e também em Torrões, não foi? E teremos em Carpina, dia 31, teremos em Carpina um grande evento social durante o dia e uma grande cruzada à noite. E estaremos, portanto, fazendo vários trabalhos até o final do ano, se Deus assim permitir. Meus irmãos, veio ao meu coração nesta tarde deixar esta palavra aqui para a igreja e para todos que serão alcançados pelas redes sociais, todos que terão acesso a esta palavra. João 3:16 é considerado o texto áureo da Bíblia. Se toda a Bíblia fosse só o versículo 16 de João 3, já era suficiente para salvar o mundo inteiro. Amém? Mas vamos ler a palavra de Deus. Toda a igreja lendo comigo em voz alta. Você que está em casa, pode ler também. Abra sua Bíblia onde você estiver e leia comigo este texto da palavra de Deus. João capítulo 3, versículo 16, o Evangelho de João 3:16. Toda a igreja, como é que diz? Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Irmãos, eu estou cooperando na obra de Deus há muitos anos, aproximadamente de forma mais oficial. Iniciei em novembro de 88, quando fui convidado pelo pastor Salviano Francisco de Santana, avô da mãe de Tomás, o primeiro pastor com o qual trabalhei. E iniciei naquele dia, um dos dias do mês de novembro, não lembro necessariamente o dia, mas foi ali que a gente começou a trabalhar. E de lá para cá tenho cooperado em várias cidades, com vários pastores. Até o presente momento, estamos cooperando na obra de Deus, pela graça e pela misericórdia de Deus. E durante todo esse tempo, esta é a segunda vez que eu vou falar este assunto aqui. Nunca falei antes, além de uma vez só, que falei em Belo Jardim. E hoje à tarde, eu fui fazer uma visita ao evangelista Zé Braz e à irmã Celina, e parte da família que estava reunida, e no retorno veio ao meu coração este assunto. Então eu quero compartilhar. Por certo, Deus tem algo a fazer. Vou dizer de novo. Vou compartilhar com vocês. Por certo, Deus tem algo a fazer. O tema da mensagem que quero deixar, peço oração a todos e a atenção de todos. O tema da mensagem é: quem matou Jesus? Dá para repetir? Quem matou Jesus? É o assunto que quero compartilhar com vocês. A gente sabe que muitas pessoas, ou as pessoas, colocam a culpa da morte de Jesus
em muitos que participaram de forma ativa da sua morte, e alguns colocam a culpa sobre Pilatos, sobre os romanos, sobre os judeus, sobre os soldados. E a gente sabe que cada um tem a sua opinião em relação aos culpados, aos responsáveis pela morte de Jesus. E estudando a Bíblia, dando uma lida, que a palavra de Deus nos oferece acerca deste assunto, eu cheguei a esta conclusão, que estarei passando para vocês. Eu não sou pregador avivalista, daquele que joga o paletó, joga a mão assim, é muito poder. Deus não me deu isso. Apesar de que essa questão do paletó são os homens que estão inventando. Deus não precisa que a gente jogue paletó para o poder cair. Basta falar a palavra. Amém, irmãos? Mas Deus não me deu essa graça assim, de ser um avivalista, como temos aqui na igreja, presente aqui nesse púlpito. Ele me deu isso aqui, e é isso que eu vou dar. Estudando, eu pude perceber, e vou identificar aqui para os irmãos, à luz da palavra de Deus, alguns culpados, ou não necessariamente culpados, porque alguns são culpados, outros não, que vou mostrar aqui. Mas vamos trabalhar mostrando os responsáveis pela morte de Jesus. Você que está em casa, pare tudo agora para ouvir esta palavra. E os que estão aqui, não converse. Se der sono, repreenda. Primeiro responsável, abra a Bíblia em João capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 11. Leiam comigo. Veio para o que era seu, e os seus. Quem são esses aqui? Os judeus. Primeira pessoa, ou os primeiros responsáveis pela morte de Jesus, são seus próprios compatriotas, os judeus. Jesus veio para eles, mas eles não. Lucas 23, 1 a 5, ainda falando dos judeus. E levantando-se toda a multidão deles, os judeus, o levaram a Pilatos e começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César e dizendo que ele mesmo é Cristo o rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: tu és o rei dos judeus? E ele respondendo, disse-lhe: tu dizes. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galiléia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galiléia, perguntou se aquele homem era galileu. Até aqui. Você vai ver o povo judeu aqui insistindo quando Pilatos queria livrar Jesus. Volte para o capítulo 21. 22, versículo 1 a 6. Estava, pois, perto a festa dos pães asmos, chamada de Páscoa, e os principais dos sacerdotes e escribas. Quem está ouvindo, irmão, diga amém. Não perca a palavra não, viu? Sacerdotes e escribas é uma referência aos judeus, aos líderes, aos ensinadores. E os principais dos sacerdotes e escribas andavam procurando como o quê? Procuravam fazer o quê, irmão? Procuravam como? O matariam. A morte está aqui.
porque temia o povo. Então entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12, e foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe o entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava a oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Pergunto a vocês, os judeus são responsáveis pela morte de Jesus, sim ou não? À luz do que estamos mostrando, Atos 3. Atos 3. Vamos ler muitos textos, viu, irmãos? Muitos textos. O Deus, 3 e 13. O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós, Pedro está se referindo, falando diretamente para os judeus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilato negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo e pediste que se vos desse um homem homicida. E fizestes o quê? E matastes o príncipe da vida, o qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Quem matou Jesus? Diante do que eu já respondi aqui, quem matou Jesus? Os judeus. Marcos capítulo 14, versículo 43. Segundo responsável pela morte de Jesus. Marcos 14 e 43. Nos diz o texto. E logo, falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e dos anciãos, e com ele uma grande multidão com espadas e porretes. Ora, o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar, esse é, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, Rabi, e beijou. E lançaram-lhe as mãos e fizeram o quê? E o prenderam. Quem entregou Jesus aqui para que fosse morto? Primeiro responsável que a gente mostrou, quem foi? O segundo responsável? Terceiro, João 18, 28. João 18 e 28. João capítulo 18, versículo 28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Então, Pilatos saiu e disse-lhes: que acusação trazeis contra este homem? Responderam e disseram-lhe: se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Disse-lhes, pois, Pilatos: levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: a nós não nos é lícito fazer o quê, irmãos? Matar uma pessoa. O que era que estava em jogo aqui? A morte de Jesus. Sim ou não? Quem está comigo ainda, diga amém. 32, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram-te outros de mim? Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo,
a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da vida ouve as minhas palavras, ou a minha voz. Disse-lhe Pilato, que é a verdade? E dizendo isso, voltou até os judeus e disse-lhes, não acho nele crime algum, mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos voltaram a gritar, dizendo, este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. 19 de João. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e fez o quê? E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura e diziam, salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhe, eis aqui, vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, levando a coroa de espinhos e a veste de púrpura, e disse-lhes Pilato, eis aqui o homem. Vendo-o, pois, os principais dos sacerdotes e os servos gritaram, dizendo, crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilato, tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus, nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu essas palavras, mais atemorizado ficou. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus, de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos, não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus, nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Desde então, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam, dizendo, se soltas este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Ouvindo, pois, Pilatos esse dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstrotos. E em hebraico o nome é Gabatá. E era a preparação da Páscoa e quase a hora sexta, e disse aos judeus, eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram, tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilato, hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes, não temos rei senão César. Versículo 16, leiam em voz alta. Quem é o responsável aqui, neste texto? Pilatos. Quem entregou Jesus a quem queria matá-lo? Não é apenas responsável pela morte de alguém quem mata, quem efetua, quem executa, mas todos que estão dentro do contexto. Vejam quando acontece um crime que se descobre os matadores, aí vão atrás de quem encomendou a morte. É assim ou não é? E às vezes se descobre uma lista de pessoas tão grande, mas foi apenas um ou dois que efetuaram. Mas havia muita gente participando da morte. Pilatos tinha dito a Jesus, por que tu não me responde? Tu não sabe que eu tenho o poder de te prender ou de te soltar? Se ele tinha o poder de soltar, por que ele entregou? Vamos lá. Primeiro responsável pela morte de Jesus. Segundo responsável. Terceiro responsável. Quarto responsável. João 3:16. Vamos ler lá. João 3:16. Leiam comigo. Porque Deus... O responsável pela morte de Jesus ali foi o amor de Deus pelo mundo.
Romanos 5 e 8, coloque aí. Veja o que diz a Bíblia em Romanos 5 e 8. Toda a igreja lendo. Como é que diz? Mas Deus prova o seu amor em que Cristo, sendo nós ainda, na visão de Paulo, Cristo morreu por nós porque Deus nos amou. Não havendo saída para nós por causa do pecado, a única saída era uma pessoa inocente, pura, imaculada, que não tinha nenhum pecado, era o único que podia morrer. Ninguém podia morrer pelos homens, ninguém podia morrer pela humanidade. A Bíblia diz que ninguém pode fazer nada pelo seu irmão. Se eu não estou enganado, é Isaías 49, 7, eu vou ver se é. Não é, vamos ver se é o Salmo, né? Salmo 49, 7, é isso mesmo, vamos ler lá. Veja o que diz aí a Bíblia. Veja o que diz. Nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu ou dar a Deus o resgate. Ninguém podia morrer por ninguém. Todos estavam debaixo da mesma. Vamos lá, todos estávamos debaixo da mesma. Eu não podia morrer pela minha esposa, ela não podia morrer por mim. Eu não podia morrer pelos meus filhos, eles também não podiam morrer por mim. Por quê? Porque a Bíblia diz em Romanos 3 e 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Logo, Romanos 6 e 23 diz que o salário do pecado é o quê? Então nenhum de nós podia fazer nada por ninguém. Todos pecadores. Tem muita gente que ainda hoje pensa que é uma bênção, irmão. Eu sou uma bênção, eu sou santinho. Mentira, tu não és nada disso. Eu estou falando de nós mesmos. Nós de nós mesmos. Se você é uma bênção é por causa de Jesus. Se você é uma bênção é porque Deus te amou. Se tu és alguma coisa é porque Deus te amou. Mas de você mesmo você não presta para nada. E se você perguntar, o senhor, pastor, eu sou pior do que você. Paulo disse que Cristo morreu pelos pecadores e disse ele, do qual eu sou o principal. Não havia saída, todos estavam maus, mas a Bíblia diz que Deus, Ele amou o mundo. A gente nem sabia que era Deus, a gente nem conhecia nada sobre Deus, estávamos desgarrados, longe, distantes, mas o amor de Deus, esse plano da salvação, este amor de Deus, não foi agora, 2000 anos atrás, quando Jesus veio, não, isso foi num tempo muito remoto, porque Jesus aparece como o Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo, não havia nada, mas o amor de Deus já estava lá. Quem está comigo aqui ainda adora o Senhor Jesus. Você não sabe o que Deus está fazendo aqui nesta noite. Vamos lá. Primeiro, quem matou Jesus? Segundo, terceiro, quarto, pode dizer que Deus, não dentro de uma visão negativa como os anteriores, mas de uma visão positiva, Ele entregou, Ele deu. O amor de Deus não se explica com palavras. João começou a falar do amor de Deus, faltou palavras. Hello, minha série, me cama, minha série, me chofa. Aí ele disse,
Deus amou o mundo. E agora qual palavra que vai usar? De tal maneira que deu seu Filho unigênito. Paulo disse que alguém pode ter coragem até de morrer por quem é bom. Mas ninguém jamais ousaria morrer por quem é mau. Logo, ninguém morreria por ninguém, porque não tinha ninguém bom. Cristo não morreu pelo que você é hoje. Isto é, Deus não entregou Jesus pela pessoa que você é hoje. Ele entregou o Jesus por você quando você nem sequer dava valor a nada. Quantas vezes você passou na frente de uma igreja e zombou? Quantas vezes você não xingou os crentes? Quantas vezes você não disse coisas com Deus? Ou nós não dissemos? Mas Deus nos amou a si mesmo. Quando a gente não o conhecia. Está ali, 1 de João, capítulo 4. Versículo 9, primeira epístola de João, 4 e 9. Nisto se manifestou o que, irmãos? O amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para quê? Para que por Ele vivamos. Há dois textos na Bíblia, em João 3:16, continue aí, coloca aí, esse mesmo livro aí, 3:16, nesse livro aí. Em João 3:16 a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja agora o que é que Deus exige de nós como crentes que somos. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida. Em João 3:16, Deus nos ama e nos dá o seu Filho. Na primeira epístola de João 3:16, ele diz: faça como eu fiz. Aqui está a essência do Evangelho. Evangelho que não ama, evangelho que não perdoa, evangelho que se vinga, não é evangelho. Quem está entendendo, diga amém. Os judeus, Judas, Pilatos, o amor de Deus. Vem agora alguém, irmãos. Isaías 53, 4 e 5. Já estou partindo para o final. Isaías 53, 4 e 5. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. 5. Toda a igreja lendo agora, todos. Mas Ele foi ferido e moído. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, feridas, sofrimento, morte, fomos o quê? Sarados. Ele não morreu por ter pecado. Ele morreu pelos meus pecados. Dentro dessa explicação, independentemente da ordem colocada aqui, o quinto responsável pela morte de Jesus, se você quiser, diga, eu vou dizer, eu. Sabe quem matou Jesus? Você sabe por que Jesus passou tudo aquilo lá? Quem está comigo aqui? Você sabe por que Jesus foi esbofeteado? Você sabe por que Jesus teve sua mão rasgada pelos cravos, os pés? Você sabe por que ele levou aquela cruz? Você sabe por que ele recebeu aquela coroa? Você sabe por que ele sofreu todas aquelas chicotadas pelos romanos? Você sabe por que Jesus passou aquela dor tão grande lá no Getsemane? Você sabe onde está o culpado de tudo aquilo?
Aponte para cá, pode apontar. Onde está o culpado de tudo aquilo ali? Pode apontar para mim, irmão. E eu aponto aqui para vocês assim, ó. Você não é bonzinho coisa nenhuma. Você matou Jesus. Vocês aqui mataram Jesus. Vocês mataram Jesus. Nós matamos Jesus. De que maneira? Pelos nossos pecados. O que levou Jesus ao Calvário não foi minha santidade, foi minha maldade, foi meu pecado, foram minhas misérias. Primeira de Pedro, capítulo 2. Glória a Deus. Primeira de Pedro 2:24. e 24, leia, irmãos, por favor, toda a igreja, a mocidade, leiam todos, como é que diz? Levando ele mesmo em seu corpo, para quê? 1 Coríntios 15, versículo 3. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. 1 Coríntios 15, 3. Toda a igreja, como é que diz? Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu. Ele não morreu pelos seus, isto é, os dele. Jesus não tinha pecado. Jesus santo, sempre santo. A Bíblia mostra muitas coisas que servem de testemunhas de sua pureza, de sua inocência. A mulher de Pilatos disse: olha, não te mete no caso deste homem, porque eu sofri muito em um sonho. Não te mete no caso desse inocente. Quando Jesus morreu, o centurião olhou e quando viu todo aquele fenômeno que aconteceu, ele disse: esse aí é filho de Deus. Instantes antes, o ladrão disse para o outro: nós estamos aqui pelo que fizemos, mas este nada fez. Este não tem pecado. E por que morreu? Nossos pecados levaram Jesus ao Calvário. Tem tanta gente mal. Às vezes nós, quantos crentes que abandonam a igreja, deixam Jesus, vão para o mundo. Depois de tudo que Jesus fez por nós, como é que a gente vai deixar Jesus depois de tudo que Ele já fez por nós? Diz a história que Policarpo, um presbítero de uma das igrejas da Ásia Menor, perto de morrer, fizeram uma fogueira e trouxeram Policarpo e disseram para ele: se você negar Jesus, você não subirá nessa fogueira, você não passará por essa experiência. Se você negá-lo, você estará livre desse sofrimento, estará livre desse terror. Ele disse assim: como eu vou negar uma pessoa que faz 90 anos que tem sido fiel para comigo? Como eu vou negar? Tem pessoas que deixam Jesus por causa de um copo de cerveja. Tem pessoas que deixam Jesus por causa de jogo. Deixam Jesus por causa de dinheiro. Deixam Jesus por causa de sexo. Deixam Jesus por causa de droga. Deixam Jesus por causa de carnaval. Deixam Jesus por causa das coisas do mundo. E como fica
o amor de Deus expresso em Jesus, pela morte de Jesus, pelos nossos pecados, como é que fica? Quem matou Jesus? Abra sua Bíblia aí, coloque aí, irmãos, Filipenses 2. Filipenses 2, 5 a 8. Tem um hino bonito aí, né? Para cantar sobre isso. Filipenses 2 e 5. Você vai ver aqui agora quem é o próximo responsável pela morte de Jesus. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Observe que, continue, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Continue. E achado na forma de homem. Completem agora. Em certo sentido falando, ninguém matou Jesus. João 10 e 17. Adore a Ele. Eu espero que você esteja entendendo a palavra. João 10 e 17, Jesus disse assim: por isso o Pai me ama. Complete aí. Por isso o Pai me ama. Complete agora. Eu dou. Glória a Deus. 18. Ele diz: ninguém tira minha vida, mas eu de mim mesmo a dou. Eu tenho poder para dar. E tenho poder para tornar, tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Em certo sentido falando, os judeus mataram Jesus, Judas matou Jesus, Pilatos matou Jesus. O amor de Deus levou Jesus à morte. Os nossos pecados levaram Jesus à morte. Mas existe algo ainda. Ele mesmo. Tem até um hino que diz: Ele mesmo se entregou. Não tem um hino que diz assim? Ele se entregou. Ele disse: ninguém tem poder de tirar a minha vida, sou eu que vou dar. Agora observe uma coisa. Ele disse: eu vou dar a minha vida. Só que quem deu a vida, quem não tem vida está o quê, meus irmãos? Quem não tem vida está o quê? Novamente, quem não tem vida está... Um dia eu estava falando e veio esse pensamento e veio aqui agora. Jesus morto é mais poderoso do que o diabo vivo. Ele estava morto, mas ele disse: eu vou dar minha vida. E tem o poder de depois de dar, eu trago a minha vida de novo. Adora Jesus nesta noite. Ele pode te batizar com o Espírito Santo ainda hoje. Ele pode te curar nesta noite. Você que está em casa, você fica perdido se quiser. Jesus morreu pelos teus pecados. Jesus morreu por nós. Ele morreu para nos salvar. Pode subir a equipe. Ele morreu para nos salvar. Ele morreu para nos perdoar. É mentira do diabo que não tem jeito para você. Tem jeito. Coloca aí Romanos 4 e 24. Tem jeito sim. Tem jeito para a sua vida. Tem jeito para a sua história. Tem jeito para a sua família. Tem jeito para o seu marido. Tem jeito para o seu filho. Tem jeito para a sua esposa. Tem jeito. Tem jeito. Jesus morreu. Fica em pé, igreja.
Versículo de número 25. Aí mesmo, 125. Todos lendo em voz alta. Leia em voz alta, todos. Como é que diz? 1, 2, 3, já. O qual os nossos pecados, Ele morreu pelos nossos. Novamente, Ele morreu pelos nossos, mas não ficou morto. O texto diz assim: ressuscitou. Dá para fazer isso aí? Dá para fazer? Ressuscitou. Jesus está vivo. Jesus não está sepultado. Ele está vivo aqui nesta noite. Ele está vivo aqui, falando conosco pela sua palavra. Adore a Deus. Fale em línguas estranhas. Se você for cheio do Espírito Santo para isto, pode falar. Adore a Deus. Esqueça o que tem para pagar amanhã. Esqueça o problema que ficou em casa e te derrama na presença de Deus nesta noite, adorando a Jesus pelo que Ele fez por ti, por mim e por nós. Se tem alguém para Jesus aqui, venha à frente agora, não demore, venha logo. E se tiver alguém em casa assistindo também e quer vir a Jesus, esta é a hora. Já está vindo aqui uma pessoa. Onde está mais uma pessoa para Jesus? Vem aqui neste momento. Você que está em casa, está assim voltando para Jesus ou entregando sua vida a Jesus, esteja dizendo aí no comentário para que a igreja esteja orando.